Olá, querido irmão e querida irmã, aqui é o pastor Estevão Figueiredo e nós estamos iniciando mais uma meditação na série Minutos Proféticos. Essa série, ela tira sempre lições preciosas através dos escritos deixados pela irmã Ellen White e principalmente também da Bíblia Sagrada. Eu convido você nesse momento para juntos falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, colocamos a nossa vida em Tuas mãos nesse momento. Que o Senhor possa dirigir agora a nossa mente para confiarmos na Tua direção em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, queridos, eu quero iniciar aqui uma série de meditações que falam da vida, do ministério e também das contribuições de Ellen White para os adventistas do sétimo dia. Mesmo que talvez não seja uma sequência ininterrupta, porém, a ideia é que, a partir de hoje, iniciaremos então algumas meditações que vão abordar essa questão. Certa vez, falando sobre a importância de se conhecer a história dos primórdios da Igreja Adventista, ouvi a seguinte frase de um professor de história da Igreja: "Se não soubermos de onde viemos, não saberemos para onde vamos e nem onde queremos chegar." Os estudiosos do cristianismo enxergam que as grandes denominações cristãs tradicionais estão perdendo fiéis e fechando as portas devido a vários fatores. Porém, um dos principais pontos apresentados é a perda da identidade denominacional. Eles explicam que as novas gerações, por não conhecerem sua história denominacional, não conseguem reproduzir o fervor dos pioneiros em sua busca pelo cumprimento da sua missão como denominação. Queridos, se você é um adventista que não se preocupa em conhecer a história da sua denominação, como você saberá qual o nosso papel na história profética? Como você lutará para defender uma causa que não sabe de onde veio e nem para onde vai? É justamente com o propósito de resgatar um pouco da nossa história e para inspirar você a despertar o interesse para a nossa identidade que falaremos um pouco sobre o pioneirismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia na série Minutos Proféticos, com o tema Minha História. Assim, sempre que você vê uma meditação que o título começa com Minha História, você saberá que ali nós trataremos do nosso pioneirismo como adventistas do sétimo dia. E hoje iremos falar um pouco da infância de Ellen White e o seu legado. Nossa principal fonte é a enciclopédia Ellen G. White, vendida pela Casa Publicadora Brasileira. Caso você se interesse em conhecer mais de nossa história, vou deixar aqui na descrição do vídeo outros bons livros que você pode estar adquirindo. Ellen Gould Harmon e sua irmã gêmea Elizabeth nasceram em 26 de outubro de 1827 em Gorham, porém viveu sua infância em Portland, no Maine, Estados Unidos. Seus pais, Robert Harmon e Eunice Gould Harmon, eram muito religiosos e eram membros da Igreja Metodista, que em 1855 se tornou a maior denominação na América do Norte. Além de Ellen e Elizabeth, que eram as caçulas, eles tiveram outras 4 filhas e 2 filhos. Ellen sempre foi uma menina religiosa, mas devido à sua fé metodista, ela sempre vivia sofrendo por acreditar que nunca
atingiria a perfeição para merecer a salvação. Ela conta que certa vez, ao ver sua mãe orando aflita pelos filhos não convertidos, ouviu a seguinte frase: "Ó, será que vaguearão em meio a tantas orações para a destruição e a miséria?" Essas palavras assombraram Ellen por muito tempo, porém ela não compartilhava do seu temor de perder a salvação com ninguém. No fim do outono de 1836, aos 8 anos de idade, Ellen sofreu um acidente que mudou sua vida para sempre. Ao sair da escola, ela e sua irmã gêmea e uma colega de classe discutiam com uma menina mais velha da escola. Porém, ao seguir o conselho dos pais de, ao invés de ficar discutindo, irem para casa, quando elas iam embora, a menina mais velha jogou uma pedra nelas. Ao Ellen parar e olhar para trás, a pedra acertou em cheio o seu rosto, esmagando o seu nariz. Ela desmaiou na hora. Depois disso, Ellen foi internada e ficou 3 semanas delirando. Somente sua mãe acreditava que ela sobreviveria. Após o incidente, Ellen tentou voltar aos estudos. Inclusive, a professora escalou a menina que deu-lhe a pedrada para auxiliar Ellen em seus estudos. É bom dizer que a menina se arrependeu e se dedicava em auxiliá-la. Porém, Ellen agora tinha dificuldades para memorizar e, ao tentar ler, as palavras se embaralhavam na sua mente. Ela transpirava muito e ficava atormentada e desfalecia. Além disso, por tossir muito, e isso ser um indício de possível tuberculose, sua professora aconselhou seus pais a tirarem ela da escola até que ela ficasse boa. Depois disso, em 1839, Ellen tentou retornar aos estudos, mas logo abandonou definitivamente a escola e a ideia de uma educação formal. A vida de Ellen após o acidente não foi fácil. E essa mulher de saúde frágil, com pouca escolaridade, deixou um legado enorme para os adventistas do sétimo dia e para a história, e que só pode ser explicado pelo reconhecimento da atuação de Deus em seu ministério. Ela se tornou uma cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que no seu estabelecimento em 1863 tinha apenas 3.500 membros, mas cresceu e se tornou uma igreja mundial com milhões de membros batizados. Ela se tornou um fenômeno literário, deixando um acervo de 26 livros, cerca de 200 folhetos, mais de 5.000 artigos em periódicos e 6.000 cartas que, totalizando, chegam a aproximadamente 100.000 páginas ao longo de seus 71 anos de ministério. Os seus escritos abrangem diversos assuntos como profecias bíblicas, ministério infantil, métodos evangelísticos, homilética, o papel das mulheres na igreja, espiritualidade e teologia, saúde, educação, relações entre igreja e Estado, moral e ética, vida familiar, história, liderança, literatura, casamento, medicina, saúde mental, oratória e relacionamentos sociais. Ela atuou na fundação de um sistema mundial de educação, assim como obras médicas e de publicações. Hoje, a rede educacional adventista está presente em mais de 165 países e tem quase 2 milhões de alunos.
A rede de saúde adventista conta hoje com mais de 700 instituições de saúde atuando em mais de 200 países, tornando-se uma referência mundial em promoção de saúde, qualidade de vida e responsabilidade social. Hoje, a rede de publicações adventista conta com 63 editoras espalhadas ao redor do mundo e produzem materiais em mais de 200 línguas e dialetos diferentes. Além de produzir materiais denominacionais, produzem materiais que auxiliam nas áreas da saúde, da educação e do bem-estar social, de modo que o cristão cresça em harmonia em todas as áreas da sua vida. Em 1980, Ellen White ganhou o título de escritora mulher mais traduzida de todos os tempos, bem como o título de autor americano mais traduzido de todos os tempos. O livro mais popular dela é O Caminho a Cristo, que apresenta a essência do viver cristão. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1892. Desde então, já foi publicado em mais de 165 línguas diferentes. Ao atentarmos para o seu ministério e o seu legado, nos lembramos do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, 28 e 29, que diz: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Querido irmão e querida irmã, quando você se sentir pequeno, quando você se sentir incapaz, quando você se sentir que está inapto para realizar algo relevante, seja para você, ou seja para a sua família, ou ainda para a sua igreja, lembre-se que Deus é especialista em realizar grandes coisas por meio dos pequenos. Pouco antes da sua morte, em 1915, Ellen White escreveu: Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 80. Queridos, quando vocês forem tentados a desistirem, lembre-se de como Deus ao longo da história tem conduzido o seu povo, pois assim você recobrará forças para continuar caminhando, segurando firme em suas mãos até o grande dia da vitória. Tenha um abençoado dia. Um grande abraço.